Aí, vamos começar a live de hoje. Hoje, assim como ontem, né, nessa série, vamos continuar lendo o livro Algumas Razões para Ser um Cientista. Vamos ler esse livro, né? Como eu falei, Algumas Razões para Ser um Cientista. O relato de hoje se chama Vivendo com a Física, que é do Michael Berry, da Universidade de Bristol, que é no Reino Unido. Ontem a gente leu outro relato, foi o relato do Stephen Adler, dos elementos do rádio à física das partículas elementares. O físico de ontem, do relato de ontem, era um físico que trabalha com a física de altas energias e a física de partículas elementares. E agora vamos ver do que se trata o relato de hoje. Michael Berry, Universidade de Bristol, Bristol, Reino Unido. Quem tiver contato com a ciência por meio da televisão poderá ter a impressão de que se trata de uma atividade estranha, bem distante do que interessa a maioria das pessoas. Entretanto, a ciência está bem à mão, pois o mundo é que é interligado de formas estranhas e maravilhosas. Pensem assim, muitos de nós têm um toca-CD. Você pode carregá-lo quando quiser na praia, numa montanha, através de florestas, desertos, até no Polo Sul, e escuta música reproduzida quase perfeitamente. Isso nunca antes foi possível ao longo de toda a história da humanidade. Em séculos anteriores, se você quisesse ouvir uma música, ela teria que ser tocada ao vivo. Mas agora temos essa liberdade fantástica de qualquer um poder compartilhar esta experiência em qualquer parte do mundo. De certo modo, é o máximo de democracia. Torna acessível para muitos o que antes só podia ser apreciado por alguns. Como foi que isso veio a ocorrer? Por estranho que pareça, graças ao sonho de um físico. Ele está dizendo que o toca-CD ele é graças ao trabalho de um físico. Dentro do toca-CD existe um laser. Sua luz é refletida pelas irregularidades do disco e a eletrônica converte este sinal luminoso em som. O laser não foi descoberto acidentalmente, ele foi projetado a partir do nosso conhecimento de ondas e partículas de luz contido na física quântica. Esta codifica nosso conhecimento mais profundo acerca do estranho e minúsculo universo dentro dos átomos e ainda mais adentro. O laser, segundo um princípio descoberto por Einstein há quase 100 anos atrás, era teoria pura, o resultado de sonhar acordado. Só que ele nunca poderia ter sonhado que 50 anos depois, outros cientistas aplicariam seu princípio para criar uma nova forma de luz, pura e brilhante. Essa é a distinção entre ciência baseada em problemas e ciência baseada em teoria. Porque toda ciência nasce como ciência baseada em teoria, que é desenvolvimento de teoria, e mais para frente essa teoria ela é revertida em solução para problemas. Então, por isso que é importante que a gente tenha pesquisas que envolvam desenvolvimento da teoria, mesmo que essa teoria não tenha aplicação prática imediata. Ninguém poderia prever que engenheiros usassem pequenos lasers para ler música. Não apenas os lasers. Os circuitos eletrônicos que convertem sinal luminoso em música contêm milhões de transistores, outro dispositivo projetado a partir da física quântica. E não só os físicos e engenheiros. Desenvolver o perfil dos CDs de forma a representar a música requer matemática, aritmética, trigonometria, álgebra. Todas aquelas disciplinas que pessoas que deveriam saber melhor perguntam se têm qualquer utilidade. É claro que não só os toca-CDs, todo supermercado tem um laser para ler código de barra e todo telefone portátil tem milhões de transistores. O ponto que enfatizo é que essas são máquinas de física quântica que utilizam ideias das mais abstratas em aplicações práticas que utilizamos todos os dias. Sou um físico teórico, trabalhando na parte abstrata dessa cadeia de conexões, um sonhador e um rabiscador, principalmente no contexto da matemática. É um erro pensar que só matemáticos fazem matemática. Às vezes, em física, você precisa de matemática que ainda não foi inventada.
Então criamos a nossa própria e os matemáticos vêm depois e botam a casa em ordem. É claro que também acontece o reverso. Precisamos fazer um novo tipo de conta e aí descobrimos que 100 anos antes, matemáticos nos anteciparam, num contexto de pensamento puro que eles nunca imaginaram ter alguma utilidade. É a história do laser de novo. Seu trabalho trata de ondas de luz na água, na física quântica e outros tipos de onda. O que me excita são as conexões, tentar entender por que as imagens em telescópios perdem a nitidez e aí verificar se esta está explicando a maneira que as linhas luminosas dançam no fundo das piscinas. É uma boa vida e me satisfaz, porque não sou uma pessoa muito competitiva. Isso pode parecer estranho, de novo por causa da imagem popular propagada pelos meios de comunicação dos cientistas em uma competição mortal, lutando para publicar suas descobertas antes de outros e brigando por verbas de pesquisa. Como em qualquer atividade humana, isso às vezes acontece, mas ao longo de todos os meus anos como cientista, encontrei quase sempre o oposto. Em vez de competição, cooperação amigável, compartilhando os resultados. Isso não se deve aos cientistas serem melhores do que as outras pessoas. Em nossas vidas privadas, não somos diferentes dos outros. Nós cooperamos simplesmente porque os modos de funcionamento da natureza ficam tão sutilmente ocupados que nenhum pesquisador ou pesquisadora individual pode descobri-los sozinhos. Somos muito mais espertos em conjuntos do que separadamente. Portanto, faz sentido cooperar, e essa cooperação atravessa culturas, nações, raças e religiões. Inclusive, se vocês forem pesquisar, existe o CERN, que é onde tem o LHC, que é o principal acelerador de partículas. Vocês sabiam que lá existe pesquisa sociológica? Porque lá é tão grande e existe a cooperação entre tantos países que existe choque de culturas. Por exemplo, na Arábia Saudita e em outros países de maioria muçulmana, o que acontece? As mulheres não convivem com os homens assim como nós convivemos nas sociedades ocidentais. Então existe um problema cultural lá, porque as cientistas trabalham lado a lado com os cientistas homens. Então existem estudos no CERN, né, no coração do maior experimento de física do mundo, né, existe pesquisa sociológica para tratar isso, porque existe uma cooperação internacional incrível entre países. E lá é financiado por países. Os países dão a tecnologia e dão dinheiro. E como funciona? São diversos laboratórios, diversos experimentos que trabalham separadamente. Por quê? Porque o resultado de um não pode interferir no resultado do outro, né? Então, eles publicam seus resultados e depois comparam o resultado de cada um dos experimentos. Então, é uma coisa incrível como existe cooperação a nível internacional para se fazer ciência, né? E é exatamente o que ele está falando, né? Esteja eu na Grã-Bretanha, na América, na África, na China, Líbano ou Israel, há comunicação e compreensões imediatas. Quando comecei, eu não fazia a menor ideia acerca disso tudo. O sonho, as conexões, as viagens e a colaboração. Na minha família, só um primo recebera educação além dos 16 anos. Não era uma família nem rica nem feliz. Meu pai, que era um motorista de táxi, era um homem violento e minha mãe estragou sua visão costurando para compensar o dinheiro que ele perdia com o jogo. Tive a sorte de nascer numa sociedade na qual não era necessário ser rico para receber boa educação. Essa é a chave. Educação. Escrevi acima. Pesquisador ou pesquisadora. Metade das crianças do mundo são meninas. Por que é que uma fração tão grande do seu talento é desperdiçada? Tenho algo a dizer a respeito disso. Primeiro, existe uma imagem da ciência como uma atividade masculina. Está errado. Mencionei que a cooperação tem a primazia sobre a competição. Tradicionalmente, esta é uma característica mais feminina do que masculina. Inclusive, existem aqui no Brasil algumas iniciativas para introduzir meninas em atividades científicas. Como, por exemplo, se eu não me engano, no INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é um dos
institutos que organizam a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas, eles têm um projeto que se chama Meninas Olímpicas do INPE. Então a gente vê que hoje em dia existe as questões de gênero são uma questão quando a gente pensa em ciência. Eles mudaram, não sei se vocês souberam, mas houve uma polêmica em relação ao CNPq, se eu não me engano. A CAPES e CNPq. Porque esses órgãos são do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando você tem um nível de produção muito alto, como pesquisador em alguma universidade, você consegue receber uma bolsa. Mas teve uma moça que ela recebeu uma negativa da bolsa dela, porque segundo o parecer, que não era um parecer da instituição, foi um parecer individual da pessoa que estava julgando ela, disse que por conta da maternidade dela, ela não poderia, ela não pôde fazer pós-doutorado fora do país e ela não ia receber a bolsa. E isso teve uma comoção geral para a questão da maternidade, da ciência da maternidade. Inclusive vai ter um simpósio, colóquio, eu não sei exatamente o tipo de evento, que vai ser sobre maternidade e ciência. E aí o CNPq e a CAPES vão aumentar as bolsas para as mães. A vigência da bolsa para quem é mãe vai aumentar a partir de agora. Houve também a Thalira Petroni, que é deputada federal pelo PSOL, ela também aprovou uma lei que aumenta o prazo para mulheres poderem defender teses de mestrado e doutorado. Porque o que acontece? Existe um prazo que você precisa, mas se você tiver grávida ou teve filho durante o processo de mestrado e doutorado, agora, por lei, você tem direito à extensão do prazo para fazer a defesa da tese. Pois bem, ele está falando aqui que a ciência não é uma atividade exclusivamente masculina, como é pensado, né? Também existe essa imagem da ciência como uma enorme parafernália, brinquedos para meninos. Bem, eu gosto de cozinhar e tenho o prazer de ter colega que estude a ciência do cozinhar. Ele chama de gastronomia molecular. É a aplicação da física e química ao que se chama matéria condensada suave. Este amigo está colaborando com um grande cozinheiro, um chefe, para criar novos pratos maravilhosos. Por exemplo, um sorvete instantâneo perfeito produzido ao submergir-se a mistura em hidrogênio líquido. De novo, existe a opinião sinistra de que fica difícil ser um cientista e cuidar da família ao mesmo tempo. Minha esposa é uma bióloga que trabalha no hospital oftalmológico tentando entender a deprimente doença dos olhos secos. Ela ainda estava estudando quando nossos filhos nasceram. E então, durante os primeiros 18 meses de suas vidas, eu cuidei deles na minha sala de trabalho. Foi uma experiência interessante, nada comum para um homem e que muito me ensinou. Essas coisas estão mudando. No ano passado, participei de 2 comissões. Uma era incumbida de conferir o prêmio principal da Grã-Bretanha por pesquisa em matemática. Após 150 anos, foi a primeira vez levado por uma mulher. E outra comissão oferece bolsas-prêmio para os 6 mais brilhantes jovens matemáticos da Europa. Os 2 primeiros lugares foram para mulheres. Na Grã-Bretanha, as melhores posições para jovens cientistas em todas as áreas são da Real Sociedade de Londres. É a nossa Academia de Ciências. São algumas centenas de bolsas por ano. No ano passado, muitas delas foram para mulheres, e tudo está mudando. O barato da descoberta científica é o conhecimento interior que dela derivamos, a satisfação silenciosa com algo compreendido na ciência. Ao se descobrir alguma coisa nova, mesmo que pequena, você flutua numa nuvem por alguns dias, e isso que me delicia. Acabamos de ler o relato de hoje. Amanhã, o que vamos ler na live de amanhã é Cientistas Nascem a Todo Minuto. E o tema da live de hoje, agora que já consegui reunir bastante gente, vamos continuar a falar sobre Sócrates e vamos falar sobre Platão como continuação da live de ontem.
Estávamos falando sobre as bases materiais em que Sócrates vivia. A gente falou sobre os sofistas e como ele se opunha aos sofistas. Hoje vamos falar, o tema sobre Sócrates hoje é especificamente a morte de Sócrates, e depois a gente vai passar para Platão, que foi seu maior discípulo. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e afastá-la das tradições de Atenas, porque o método de Sócrates era um método de questionamento das convenções. E seu discurso aos juízes é narrado em Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Então, se vocês quiserem acessar, ler qual foi o discurso de Sócrates aos juízes quando ele foi condenado, vocês podem ler a Apologia de Sócrates. Diante de seus acusadores, manteve a calma por entender ser preferível morrer a renunciar à verdade, porque para Sócrates havia um compromisso ético com o estudo e a busca pela verdade. Ele não se utilizou de argumentos retóricos para tentar qualquer tipo de convencimento errôneo para salvar-se da pena, porque a pena dele era que ele deveria beber um veneno. Ele deveria beber veneno como pena por ter subvertido a juventude ateniense. Mas ele preferiu manter-se fiel à verdade dos fatos do que ele queria mentir, né? Ele prefere morrer do que mentir. Então, você vê claramente esse compromisso ético dele, né? E ele também era uma pessoa muito fiel à verdade e ao conhecimento e às coisas mais cultas, okay? Porque quando alguém tratava ele mal, né, ele não retrucava. Isso é uma questão. Ele sempre tentava se manter calmo, sereno e sem entrar em conflito com outras pessoas. Quando alguém chegava nele, porque ele ensinava nas praças, né, não existia academia, universidade como local de ensino como a gente tem hoje, como ele falava na praça, e como ele subvertia os valores da época, como ele era questionador, muitas vezes as pessoas iam até ele. O livro, a gente está discutindo algumas anotações que eu estou fazendo, mas existe um livro que fala disso que eu estou citando, que é o Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão. Então, como ele falava no meio da praça, às vezes chegava alguém mal educado, falando que ele estava falando besteira e tudo mais, e aí falavam para ele: você não vai retrucar? Ele falava: se uma mula me der um coice, eu vou brigar com a mula, porque a mula me deu um coice? Seria a mesma coisa. Porque ele diz que a pessoa ainda não se iluminou com a verdade, né? Assim, ela é uma pessoa que não vale a pena não vale a pena discutir com ela, não é uma pessoa que deve ser questionada, né? Se a pessoa só está te atacando, ela não está querendo descobrir a verdade das coisas. Então, ele compara com o animal. Se o animal te der te machucar, você vai fazer alguma coisa. Então, é o curso Ciências Sociais. E aí, Sócrates, ele se recusa a renunciar à verdade, que seria para ele renunciar também seus ensinamentos. Mas entendia-se que há uma relação entre teoria e prática. Uma coisa também que se fala, se você um dia forem ler Paulo Freire, ele também vai falar sobre isso. Ele fala que o professor tem um compromisso ético de fazer aquilo que ele prega, né? Se você está ensinando alguma coisa, você tem no mínimo que fazer aquilo que você ensina. Se ensina sobre um modo de vida, você deve seguir esse modo de vida, né? E aí a gente vê que a gente pode pegar isso como uma crítica ao sistema educacional atual, que muita gente ensina coisas que não faz, né? Na verdade, no geral, né? Não só pregadores, religiosos, pessoas que ensinam de um modo geral, academicamente ou não. E aí ele fala
e ele fala que ele prefere morrer, né? E ele não tenta fugir da pena, né? Dizem que os seus acusadores já tinham a pena pronta. E falam para ele: você quer mudar sua pena? Ele falou: não, eu aceito a pena do jeito que é. Eu aceito o sistema jurídico do jeito que tá. Entende? E aí, qual é a concepção socrática de justiça? Sócrates não vivia sobre a égide do Estado contemporâneo, que é o Estado que a gente tem hoje, que só começou a se desenvolver a partir das revoluções burguesas da modernidade e que se tornou uma forma política específica do capitalismo. Ou seja, o Estado que a gente tem hoje ele é fruto do nascimento do capitalismo. Então nós não podemos pensar política na antiguidade clássica como pensamos hoje, né? Até a Idade Média, né? Nós não pensamos política da maneira que pensamos política hoje. Sua concepção de justiça era atrelada ao social. Devido à relação de pertencimento da polis, não havia concepção individual de justiça. E não posso ser justo numa perspectiva individual. Não posso ser justo comigo mesmo. Você deve ser justo para com a coletividade. Você deve ser justo com a coletividade, no geral. Isso quer dizer que existe a polis e você tem que ser justo com essa polis, né? Você deve estar de acordo com o coletivo. Sou justo mediante uma atuação política, porque você não pensa o indivíduo fora da coletividade como é hoje em dia. Beleza? Agora vamos para Platão. Vamos começar a explicação sobre Platão. Platão viveu entre 427 a 347 a.C. Ele tem como principal marca da sua filosofia o mundo sensível e o mundo inteligível, que vamos explicar melhor essa distinção. Tem a alma, e a poesia, pintura e teatro, e a ideia de polis, né? Ele tem uma ideia bem própria do que seria a polis ideal. O mundo sensível e o mundo inteligível tem a ver com a teoria do conhecimento. Porque o que acontece? Existe o que a gente chama de estrutura inteligível. Estrutura inteligível é aquilo que é real. É aquilo que a gente consegue conhecer na realidade. Okay? O Platão ele vai dizer que existem dois mundos. Existe um mundo corpóreo, material, que é o mundo onde a gente vive, que ele é o mundo do devir. Ele é um mundo perene, um mundo que está em constante transformação. E existe o mundo inteligível, né? E a gente acessa esse mundo. Para Platão, há a existência da ideia que independe do sensível, ou seja, existe a ideia existe como um ente, existindo uma primazia sobre a ideia, ou seja, a ideia está acima do mundo real, do mundo material, né? Digamos assim. No caso, eu falei mundo real, mas não seria tão certo assim. Por quê? Porque para ele a ideia também é algo real. O que pertence ao mundo sensível, que é o mundo em que a gente vive, é perene e se degenera. Como isso é algo que se degenera e que se modifica e se desaparece com o tempo, é algo que a gente não pode conhecer de verdade, né? Porque a gente precisa reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Se a gente tem um tempo determinado qualquer, tem um objeto, com o decorrer do tempo ele pode se modificar. Ele já não é o mesmo objeto. A gente não pode igualar os objetos. Então a gente não pode conhecer esse objeto. Porque o objeto precisa ser bem definido. Entende? E já as ideias, elas são pertencentes ao mundo inteligível. E são eternas e imutáveis. E aí eu vou dar um exemplo. Um ente material, como um copo, pode mudar no espaço ou no tempo. Se a gente pega um copo de vidro e joga no chão, ele se quebra. Então ele se modifica. A sua estrutura se modifica. Ele já não é um copo como era antes. Agora, o conceito de copo, ele segue. Porque a ideia de copo, nesse caso, a ideia do objeto que a gente está tratando, continua o mesmo. Porque para ele, as ideias são imutáveis. Por isso que ele vai fazer essa divisão.
e a ciência é feita a partir dessas ideias. Apenas as ideias podem ser verdadeiramente conhecidas. E a partir delas que fazemos ciências. Afinal, elas não perecem, se transformam ou se modificam. Aqui é importante estabelecer que, para Platão, as ideias não são uma elaboração individual e ou coletiva das pessoas. Não é um fruto da nossa mente. Elas já existem no mundo inteligível e apenas acessamos essas ideias. Ok? Porque o mundo material seria uma interpretação, seria uma interpretação do mundo das ideias, né? O mundo material seria isso. E aí seria a arte, seria uma interpretação de uma interpretação, entende? Seria uma segunda versão de uma coisa que já é uma segunda versão. Por quê? A gente tem as coisas imutáveis no mundo inteligível, enquanto no mundo material a gente tem esses conceitos de forma mutável, de forma perene. E a arte seria uma representação em cima dessa representação do mundo inteligível. Por isso, Platão ele vai desconsiderar um pouco a arte. Né? E aí, baseado nisso, tem um autor que se chama Eric Havelock. Ele escreve um livro chamado Prefácio a Platão, em que ele vai falar essa tese de crítica. Sim, o homem ele é do mundo material, porque o homem ele é algo que está em constante transformação. Então, tipo, o homem ele, por exemplo, a criança se torna adulta, então o homem ele não é inteligível, ele é do mundo sensível. A gente tem outros tipos de dualismo também, que não é no mesmo propósito, na teoria aristotélica também. Mas aí a aristotélica tem a ver com uma ontologia ou uma filosofia da natureza, que é um pouco diferente. Aqui a gente está falando sobre teoria do conhecimento, né? A gente está dizendo que o que a gente realmente consegue compreender da realidade está num outro plano, que seria o plano das ideias, né? Só que aí Aristóteles mais para frente vai desenvolver a ideia de dialética, que vai resolver um pouco isso. E a metafísica dele também é um pouco diferente. Para Platão, o teatro é onde o ser humano ativa as emoções em detrimento da razão. Ele vai falar basicamente que o teatro ele envolve as emoções. Mas o teatro grego e toda a mitologia estavam incumbidos de ensinamentos e de questões morais e éticas, como forma de ensinar quem assistir. Então, o que acontece? Ele vai criticar muito a arte, de um modo geral, por considerar que a arte ela é muito emotiva. E ele acha que a filosofia deve ser feita através da razão, né? Porque qual é a grande diferença da filosofia grega, né? O que nasce na filosofia grega? Que é tentativa de explicação racional do mundo, que é diferente do mito, porque o mito ele envolve coisas que seriam não naturais, como por exemplo os deuses, né? Existe os deuses, o mito, né? E aí existe uma diferença do mito para a lenda. Sabe qual é a diferença um pouco do mito para a lenda? De um modo geral, o mito ele tem características humanas, a lenda não. Por isso que a gente quando a gente fala de mitologia, por exemplo, todos os deuses eles são com características humanas. Seria a representação tipo humano. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de lenda, aqui no Brasil a gente tem lendas, por exemplo, que não tem necessariamente a ver com um ser humano. Por exemplo, o Boto cor-de-rosa, tudo bem que ele se transforma também, mas a figura do Boto é uma figura não humana. A mula sem cabeça também. Então existe um pouco de diferença entre o mito, né, e a lenda. E existe também uma questão de colocar o ser humano no lugar do personagem do mito, entende?
Muitas vezes a mitologia, os ensinamentos têm a ver um personagem humanizado para trazer esse ensinamento. Só que são sempre coisas assim ficcionais, enquanto que a religião a religião tá aí também, né? A teologia, enquanto que a filosofia grega ela traz essa visão racional. E aí Platão ele vai dizer que existem 3 tipos de alma. Alma que já vou responder essa pergunta. Você está pedindo indicação de livros que refutam a ideia de natureza humana. Se você quiser, você pode pesquisar o livro Manuscritos Econômicos e Filosóficos do Marx e ele fala sobre isso. Ele vai dar uma noção de ser humano que é historicamente colocado. Que ele vai dizer que o ser humano no capitalismo, inclusive. Existe um outro também que é a ontologia do ser social. Também é interessante. Porque, nesse caso, na natureza humana, Marx ele vai falar, um breve parênteses no assunto que a gente está tratando hoje, Marx ele diz que o ser humano ele não tem uma natureza, ele é um ser genérico. Genérico no sentido que ele não tem natureza. Ele desenvolve a sua essência na sua vida num tempo histórico. Então, o ser humano, em cada tempo histórico, ele vai ser diferente. Então, se quiser eu sei dele que trata de uma concepção diferente de ser humano. Mas, enfim. Agora vamos para a teoria política de Platão. Ok? E a questão das almas. A alma seria como uma aptidão. Existe a apetitiva, irascível e racional. Beleza? Cada uma delas seriam aptidões, porque alma, no sentido grego, não é o sentido cristão de alma. E, na verdade, mas assim, é interessante porque Platão ele é a base para São Tomás de Aquino. Se vocês querem entender São Tomás de Aquino, vocês precisam entender Platão. Porque São Tomás de Aquino ele é um neoplatônico. A própria ideia, a ideia de terra e céu, é uma ideia meio platônica, porque existe uma dualidade, né? De um mundo terreno e um mundo perfeito, de perfeição, que seria onde Deus vive e onde as pessoas salvas iriam, né? Então, existem algumas coisas que são incorporadas de Platão nas teorias principalmente São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino ele vai cristianizar tanto Platão quanto a metafísica de Aristóteles. No dia de amanhã a gente vai tratar sobre Aristóteles, vai tratar sobre a metafísica de Aristóteles. Tem alguns argumentos que são muito importantes na história da filosofia, por mais que a gente possa não concordar com os argumentos, tanto de Platão, Sócrates ou Aristóteles, é importante que a gente entenda que eles têm valor filosófico e valor histórico. Então a gente precisa entender, inclusive se a gente quiser criticar, porque muitas pessoas contemporâneas, né, pessoas que fazem filosofia hoje, trabalham com esses clássicos. Por isso que é muito importante a gente revisitar os clássicos, né, por maior que seja a nossa discordância. Na República Platônica, o rei deveria governar, porque seria quem tem a alma racional predominante. Essa alma é o ânimo, aquilo que anima, né? A alma tem um caráter de ânimo, né? Então seria um ânimo racional, seria que o lado racional da pessoa está mais aguçado. Então, ele diz que cada um tem uma predominância de alguma determinada coisa na personalidade, uma determinada parte, e quem tem a parte racional aguçada deveria comandar. E é interessante você pensar aqui que ele está falando do rei filósofo. Ele já se diferencia da prática política da época, que era a democracia participativa ateniense, né? Que era onde as pessoas iam na ágora e todos discutiam e debatiam. E é interessante que
a partir de Sócrates, a gente tem um nascimento de uma ética. Porque, como a gente viu na aula anterior e agora também no relato da morte de Sócrates, existe uma defesa de uma verdade. Mas os sofistas, eles ensinavam que todo mundo deveria ter capacidade de persuasão e poderia mentir, porque o importante é você chegar no objetivo que você quer. E com a verdade, a gente tem um compromisso ético, porque eu quero chegar no que realmente é verdadeiro, né? Então a gente vai começar a ver a ética atrelada à política, principalmente com Aristóteles. E aqui ele vai falar sobre o rei filósofo. Veja que ele está falando de rei, ele não está falando de democracia participativa. E ele vai trazer essa questão das almas e vai falar que cada pessoa tem uma ânima, uma alma diferente que prevalece e deveria ser colocada em função na sociedade, né? Cada pessoa deveria ter uma função de acordo com a sua alma, com a sua aptidão, digamos assim. Platão tem receio à democracia. Por quê? Atenas vivia uma democracia quando Sócrates foi morto. Então ele chega a dizer que Sócrates foi morto pela democracia. Mas não necessariamente ele foi morto por conta da democracia. Ele pode ter sido morto mais por uma questão ética, né? Mas e aqui é interessante pensar, por que Platão diz que Sócrates morreu pela democracia? Ele poderia dizer que ele morreu por causa do sistema judiciário, por causa da justiça. Mas por que ele não fala isso? Porque existe uma relação entre o indivíduo e a sociedade, como se o indivíduo estivesse agindo em nome da sociedade, porque não existe um indivíduo atomizado. Então, Sócrates foi morto porque acusaram ele de estar subvertendo a juventude, porque ele questionava as convenções. Porque para os sofistas, a verdade era uma convenção, e ele questionava essas convenções para chegar numa verdade que seria a verdade real. E como ele fazia isso nas praças, de certo modo, poderia se dizer que ele estava perturbando a ordem, né? Então, vamos colocar aqui, fazendo as devidas proporções, mas seria como se fosse, por exemplo, Jesus. Tudo bem que ele ensinava, ele não pregava nem profetizava, e também não era nada revelado. Mas ainda assim, existia essa questão do ensinamento público que ia contra as convenções da época, e você pode fazer esse paralelo, porque tanto Jesus quanto Sócrates, a gente tem essa questão de pregarem, ensinarem em público e estar desafiando a ordem. Então, a gente pode pensar nesse sentido, né? E aí, mas é interessante pensar que, por exemplo, Sócrates, ele tinha um apreço a Polis. Por isso que ele não vai contra a decisão, porque ele estaria indo contra a própria Polis quando ele vai contra os sujeitos que estão indiciando. Então ele não vai contra, porque ele não quer ir contra a Polis, que ele tem apreço pelo coletivo, né? E aí a mulher dele fala: pô, você foi acusado injustamente. Ele fala: mas você queria que as minhas acusações fossem justas? Que elas realmente fossem verdadeiras? E ele ensinou na prisão também. Por quê? Ele não foi morto logo depois que ele foi preso, por questões religiosas tinha uma data. Ele ensinou e teve pessoas que tiveram apreço por ele dentro da prisão. Um desses discípulos dele na prisão, inclusive, bolou um plano de fuga, mas ele não quis fugir da pena dele. E por conta disso, Sócrates vai dizer que ele foi morto pela democracia. Não existe uma separação, por exemplo. Hoje a gente tem uma separação do judiciário e da sociedade civil, né?
tudo bem que são coisas assim. A justiça é e a noção da justiça e o judiciário são uma construção que vem também da sociedade. Mas o judiciário não é a sociedade, mas existia uma noção assim na Grécia Antiga. Por isso que Platão vai ser contra a democracia enquanto forma de governo. Mas existe uma questão, né, que a gente estava falando, que cada pessoa tem uma alma diferente, cada alma vai desempenhar uma função diferente. Existe uma coisa que ele não fala de natureza humana, e ele não fala de nenhum determinismo, né? Ele não fala assim, determinismo tipo natural, que naturalmente, por você ter nascido de jeito X ou Y, você vai desempenhar uma determinada função. Não. Ele diz que a sociedade ideal é aquela que permite verificar qual a melhor aptidão de cada um igualmente. Então a pessoa pode demonstrar a sua alma e a partir disso você poderá verificar qual é a melhor função para aquela pessoa. Então, assim, existe um determinismo de acordo com a alma do cidadão. Mas vale lembrar que essa alma ela precisa ser manifestada para que seja indicada qual é a função que a pessoa vai exercer. Essa concepção política não foi bem sucedida na prática e foi criticada por Aristóteles. Então, assim, a gente vê que na verdade não. A alma não é criada, a alma é algo do próprio indivíduo. Mas assim, ela é manifestada. Ela é manifestada. Porque assim, no caso, né, tipo, a pessoa vai manifestar e a partir disso a gente vai dizer qual vai ser a função que ela que vai ser determinado, né? Mas existem coisas que podem coisas que de certo modo podem influenciar, por exemplo, a educação, porque tanto Sócrates quanto Platão, até Aristóteles vão falar que com uma boa educação você pode chegar na verdade, né? E eles têm essa questão muito forte do mestre, do mestre e do discípulo. Então, o que acontece? A pessoa pode vir a ter alguma coisa, né? De acordo com a sua educação também. Mas, enfim. Ele não é uma coisa criada, mas também não é uma coisa que pode ser desenvolvida, assim, claro, né? Mas não tem muito isso de... nessa questão de filho de rei, assim, não existia essa ideia também de monarquia como a gente tem hoje, né? A ideia, porque assim, existia na monarquia uma ideia de Estado que estava se constituindo, né? Que a gente não tem agora, sabe? Que a formação política que a gente tem nesse momento é da polis da cidade-estado, então é um pouco diferente, né? Mas é interessante pensar que ele tentou aplicar, mas isso não foi bem colocado. Não foi bem, e no final das contas foi criticado até por Aristóteles. E aí Aristóteles ele vai pegar toda a metafísica e vai virar de ponta cabeça. Porque a metafísica de Aristóteles vai ser baseado no real, tá ligado? Para Aristóteles não vai ter dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível. Vai ter apenas um mundo só, tá ligado? O que vai ter de diferente para Aristóteles vai ser o mundo lunar e o mundo sublunar. Mas isso não tem a ver com nada, tem a ver com conhecimento, tem a ver com natureza. Ok? Existe um erro, uma confusão que se fazem quando tratam de Aristóteles, porque muitas pessoas tratam Aristóteles pensando platonicamente. Por quê? Aristóteles faz uma distinção entre o mundo sublunar, que seria o da Terra, e o mundo lunar, né? Que seria o espaço. E todo o resto do universo.
Isso é porque ele fala sobre leis da natureza, a forma como a natureza opera. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é uma teoria do conhecimento. Ele está falando sobre onde estão as estruturas inteligíveis, aonde mora as estruturas que nós podemos ter pleno conhecimento. Por exemplo, se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar sobre filosofia da matemática. O platonismo ele tem um papel importante, porque ele vai dizer que as figuras geométricas e os entes geométricos a serem estudados existem ontologicamente no mundo inteligível. E a gente acessa através da nossa razão esses entes. Entende? Ele vai dizer que a ideia existe ontologicamente. E aqui é isso. Outras pessoas também vão ter uma ideia parecida, né? Os idealistas, que é a ideia de que existe algum grau de ceticismo em relação à realidade material, que faz com que nós não possamos ter pleno conhecimento do que existe materialmente, principalmente por conta disso, né, que ele fala que a realidade material ela é perene, se modifica com o tempo, né, e alguns vão abraçar essa ideia, outros vão falar que é por conta dos sentidos, como é Descartes. A gente vai tratar de Descartes quando chegar em filosofia moderna. Mas existe no idealismo esse ceticismo, e ele é o primeiro grande idealista. Existe um ceticismo em relação à realidade material, e existe uma realidade. Existe um outro campo que não é material, é um campo imaterial, um campo às vezes sobrenatural, né, um campo ideal, né, especulativo, assim, digamos, onde estão essas estruturas que realmente podemos conhecer. E é isso que ele fala aqui. E aí, teorias vão se desenvolver para explicar essas mudanças na natureza. Mas é interessante pensar que isso é uma coisa que a gente não tem hoje em dia. Porque hoje em dia a ciência ela trata a natureza como uma coisa estática, né? A gente tem leis universais, por exemplo, leis universais no espaço e no tempo, que são leis que valeriam para todo o universo, tanto que Newton vai falar o quê? Ele vai falar lei da gravitação universal. Tudo bem que depois se descobre a teoria da relatividade, descobre que a lei da gravitação universal não funciona para todo o espaço como pensamos, mas inicialmente sim. Isso que importa. Importa a concepção que a gente tem de ciência, né? E aí e ele vai falar que existe, né, uma lei universal, vão falar que no tempo também, né, dizendo que todo o universo é um só, e no tempo também, como se ele não se modificasse, como se ele não estivesse em constante transformação. Mas essa é a ideia dos gregos, porque eles dizem que o mundo material é o mundo do devir. Ele é um mundo de constante transformação. Isso é importante para a gente entender. E aí, essas transformações, essa mudança vão ser explicadas principalmente através da metafísica, né? Aristóteles vai ser o ponto mais alto, né? Aristóteles ele vai dar 3 contribuições grandes, muito grandes, que veremos amanhã, que são as contribuições da metafísica, da ciência e da lógica. Sim, existia ciência em Aristóteles, uma ciência que eu particularmente acredito mais científica do que a ciência que a gente tem hoje. Mas isso é detalhe para a próxima aula e o próxima live, né? Por enquanto, fiquem com essa de que o mundo, isso é importante vocês pensarem, né? O mundo ele é um mundo em constante transformação. Sabe quem vai falar isso também? O mundo das ideias também tem o campo do devir ou desenvolvimento do saber? Não.
Tipo, o que é diferente. O saber ele é diferente da ideia. O que a gente sabe é o que a gente apreende do. Porque assim, pensa que existe uma. Vamos lá, vamos supor que existe uma cesta cheia de objetos, que seria um mundo inteligível. A gente vai. Cada objeto que a gente tira dessa cesta seria uma ideia que a gente pega, uma ideia que a gente conhece, né? O devir é assim, por exemplo, pensa toda a matemática. A matemática, ela fala sobre objetos matemáticos. Existe, ele idealmente, lá. Existe um campo não material que existe o triângulo, o quadrado, o círculo, a linha reta, o ponto. Por que a gente sabe explicar o que é um quadrado? Porque existe ontologicamente o quadrado. O quadrado é uma figura que, para Platão, existe de fato no mundo inteligível. A gente vai acessar essa ideia de quadrado e a partir disso a gente vai fazer inferências. Então, a gente está acessando algo que existe de forma imutável. Tipo, espera aí, um segundinho que eu vou pegar o livro aqui. Ó, aqui, ó. Euclides escreve os elementos de Euclides, né? E aí ele vai fazer diversas definições aqui. Essas definições são definições que não mudaram até hoje. Por quê? Porque elas existem no mundo inteligível. Por exemplo, ele vai falar: linha é comprimento sem largura. Extremidades de uma linha são pontos. Linha reta é a que está posta por igual com os pontos sobre si mesmo. Ele faz definições de linha reta, por exemplo, e várias outras coisas, como o círculo, o quadrado, enfim, que não mudaram, porque elas existem de forma imutável no mundo inteligível. Então, as ideias não mudam, né? É interessante você pensar nessas coisas assim, né? Porque, enfim, aí, por que a matemática não mudou? É por conta da concepção de ciência, né? E o modo como, por exemplo, foi construído os elementos, né? Aí, por que a gente tem uma multiplicidade de interpretações da natureza? Justamente porque a natureza é uma natureza em constante transformação. Então, a gente está tratando de uma realidade que está em constante transformação. Então, o nosso entendimento também vai mudar. Entende? Interessante pensar que nós também estamos em constante transformação. Então, isso é interessante também pensar no que a gente vai inferir sobre a realidade, né? Mas isso não quer dizer que existam diversas teorias corretas ou diversas verdades. Existe uma verdade, como já era defendida por Sócrates. A gente tem que conseguir chegar nelas. Por isso que a gente começa a ter com Aristóteles o desenvolvimento de um método para chegar nessa verdade. E aí tem um texto muito bom que eu vou pegar aqui no caderno para ler o nome dele, que eu estava lendo ele esses dias, que eu estou fazendo um curso, e que eu acho muito interessante se vocês quiserem entender a definição de ciência para os gregos, que é ciência aristotélica e a matemática euclidiana. De novo, ciência aristotélica e a matemática euclidiana. Ele vai fazer um link entre a concepção aristotélica de ciência com os elementos de Euclides. O autor é Francis Wolff. É um texto relativamente pequeno, 40 páginas, não chega a ser um livro, é um artigo só, 40 páginas, que vai tratar muito bem essa concepção que é o primeiro grande método científico que a gente tem, né? Existem outros métodos, como o método da ciência moderna, de Francis Bacon, mas o primeiro foi de Aristóteles. E assim, eu recomendo muito porque é interessante vocês pensarem a forma como eles apresentam apresentam a filosofia. A filosofia não é como a gente aprende, ok? Filosofia não era escrita, não era ensinada como a gente aprende, porque a gente aprende por obra.
A gente vai estudar, por exemplo, numa faculdade de filosofia, nós vamos estudar obras. Mas não era assim. É um sistema lógico em que tudo está encadeado. Tudo está encadeado para ter uma unidade lógica. Então, os textos se conversam. As coisas inferidas em um texto conversam com as coisas em outro texto, por exemplo. Se vocês forem ler textos mais especializados em Platão e Aristóteles, vocês vão ver que são citadas diversas obras. Inclusive, nessa obra sobre Aristóteles, que eu li o nome, vai falar sobre isso. Ele trata, inclusive, eles levam como base o trabalho de um autor, de um pesquisador, para escrever esse texto, que é um pesquisador que trata Aristóteles na sua totalidade. Então, isso é importante quando vocês forem estudar filosofia. Se quiserem estudar mais de forma autodidata, é interessante vocês pensarem não só neles, mas em todo grande pensador. Porque todo grande pensador tem a característica de ter escrito uma filosofia ou um sistema de pensamento em que as ideias são encadeadas. O trabalho desses grandes pensadores, principalmente nas ciências humanas, é de criação de sistemas filosóficos, sistemas de pensamento, não de ideias isoladas como são os cientistas atualmente, que eles publicam resultados. Eles não estão desenvolvendo sistemas teóricos. Os cientistas hoje publicam resultados. Os grandes que têm desenvolveram sistemas de pensamento, como um exemplo de Foucault. Foucault desenvolveu um sistema tanto filosófico quanto sociológico próprio. Então, no caso desses autores também era dessa maneira, né? Então é interessante vocês pensarem tudo entrelaçado, né? Como, por exemplo, política, não se fala de política sem falar de ética, por exemplo. Hoje em dia, manuais de ciência política não tratam de ética, né? Então, é interessante que vocês pensem nisso quando estiverem estudando filosofia. E pensar, de novo, Platão era a dualidade platônica sobre conhecimento. É isso. Sobre onde estão as estruturas que realmente conseguimos entender e conhecer da realidade, né? E é isso. E aí a principal aplicação a gente vê na filosofia da matemática. Todo manual de filosofia da matemática tem o platonismo como uma das escolas, né? Porque ele vai dizer que as coisas que conhecemos existem ontologicamente. Os entes matemáticos realmente existem no mundo inteligível. Por isso podemos conhecer sobre eles. Ok? Já outras pessoas... E aí você diz que parte do inteligível para o material. Esse é o idealismo. A gente tem outras correntes, como materialismo, que vai partir do material para a abstração. Que temos como grande materialista o Marx. Que quando a gente chegar depois de Kant, depois de Hegel, vamos falar sobre ele. Mas amanhã será o nosso último dia de filosofia antiga, depois vamos começar a filosofia medieval. E aí teremos aulas sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que vai ser bem importante para a gente entender a linha medieval. Sim, existem diversas correntes na filosofia da matemática e existem correntes contrárias ao platonismo. Os dias de live são todo dia de segunda a sexta, segunda-feira às 10 e nos outros dias da semana às 8. De terça a sexta às 8, segunda-feira às 10. Então, é isso. Então, todo dia vocês vão poder vir aqui que vai estar tendo live. E aí, a gente está tratando de história da filosofia voltado para o direito, né? Porque a ideia é a gente entender o Estado. Depois que a gente acabar a história da filosofia, a gente vai tratar de sociologia do direito, tratando de Estado,
teoria feminista do direito, sobre Foucault, sobre instituições. Depois iremos para Estado de Direito e Marxismo, que é um livro. Vamos discutir capítulo por capítulo desse livro. Cada livro é de um pensador. Se vocês me derem 20 segundinhos, eu vou pegar ali o livro para mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó, Estado de Direito e Marxismo. Cada capítulo é sobre um autor diferente. Um autor diferente, né? É um professor universitário diferente falando sobre um pensador. Nós temos desde Marx e Engels até autores mais contemporâneos, né? Mais do final do século XX, como Thompson, né? Que foi um historiador bem importante. Passando por nomes como Lenin, Trotsky, Lukács, Althusser e outros nomes super importantes da história do marxismo, para a gente tratar também de teoria crítica, porque a gente está tratando de toda a teoria, toda a filosofia, né? A gente vai tratar desde os clássicos aos Santo Agostinho, São Tomás, e depois a gente vai para esse livro aqui, e no final a gente vai tratar um pouco de economia. E aí, com economia, a gente vai tratar um pouco sobre questões assim, todos esses índices. O que é PIB, o que é taxa de juros, como é que é calculado o PIB, como é calculado a taxa de juros, esses índices econômicos todos, para a gente entender o que é economia. E, no geral, a gente entender o que é o Estado, de modo geral, né? Que esse é o principal dessas lives, a gente entender, de modo geral, o Estado. Então, nos vemos amanhã, às 8 horas, de novo, tratando sobre Aristóteles. Até mais e até lá.